Essa decisão do Supremo de hoje, então, o Lula está elegível para 22. Bem, o Brasil não quebrou no último ano, no penúltimo ano, ou no governo A, B ou C. O Brasil vem numa situação bastante complicada há décadas. Alguns querem que eu resolva, né? Limpe a casa quase que sozinho de uma hora para outra. Não quero jamais me intitular como o faxineiro do Brasil, aquele que vai resolver os problemas do Brasil, o salvador da pátria. Mas acredito, né, que estou fazendo a coisa certa. Quando se fala em corrupção, Pedro, eu pedi para você fazer uns cálculos aqui, rapidamente aqui, fala em corrupção. A corrupção, como eu estava assistindo agora o programa Pingo nos I, né, não foi, o Zé Maria falou muito na questão da Petrobras, mas foi generalizada. É um corpo que está com câncer em todos os seus órgãos, em todos os seus tecidos. E na Caixa Econômica não era diferente. Então eu pedi para o Pedro rapidamente aqui, nos 8 anos do governo Lula, qual foi o lucro da Caixa nos 8 anos do governo Lula e qual foi a média anual de lucro? O lucro somado foi de 20,5 bilhões de reais, né, presidente? E no primeiro ano do seu governo, a Caixa teve um lucro maior do que nos 8 anos do governo Lula. Vamos lá. Então no governo Lula, 8 anos, lucro 20 bilhões. Isso. Média 2,5 bilhões. É isso. Depois tivemos Dilma, 6 anos. Isso. Aumentou um pouco o lucro. Isso. Na média, né? De 2,6 para 5,3. Dobrou. 5,9. 5,9. Uhum. No governo Temer, aumentou um pouco mais o lucro da Caixa Econômica. 9,4. Em 2 anos do nosso governo? 17,2 bilhões de reais. Por ano. Por ano. E, presidente, semana passada, só para dar um exemplo do que acontece, nós vendemos uma operação do Banco Pan, que tinha dado problema lá 10 anos atrás. Quando o seu governo começou, a ação estava mais ou menos em R$ 1,5. Nós vendemos por R$ 11,42. Então, uma operação que dava prejuízo para a Caixa deu 2 bilhões de lucro só em venda de ativos. Vou falar então, para ficar bem claro aqui, né? O lucro anual da Caixa em cada governo. Então, no governo Lula, média de 2,6 bilhões por ano, 2,6. No governo Dilma aumentou para 5,9. No Temer, 9,4. No nosso foi para 17 bilhões. Então, isso no ano de pagamento de auxílio emergencial que o banco parou durante 3 meses. Então, em 2 anos do nosso governo, tivemos mais lucro do que 8 anos do governo Lula. No primeiro ano do nosso governo, presidente, a gente teve mais lucro que os 8 anos do governo Lula. Nos 2 anos do seu governo, mais ou menos o mesmo lucro do que os 6 anos do governo Dilma. Já está aqui, 34 e 35. E no Sim, primeiro ano do seu governo, mais lucro que nos 2 do governo Temer. Pessoal, há pouco tempo, você, o organograma da Caixa, é presidente, você, abaixo de você quem tem? 12 vice-presidentes. 12 vice-presidentes. Como era a indicação das vice-presidências da Caixa? Presidente, não era como é com o senhor que é matemático. Tanto que nós trocamos os 12 vice-presidentes, 21 dos 22 diretores. Então, a Caixa nunca trabalhou tanto pelo povo brasileiro, que é outra notícia que a gente vai dar daqui a pouco, nunca teve tanto resultado, e a média dos vice-presidentes de idade, presidente, ao redor de 40 anos de idade, 14 mulheres líderes, quando começou o seu governo, 0 mulheres líderes, ou seja, nenhuma mulher como vice-presidente ou diretora, hoje são 14, e as pessoas com deficiência, PCDs, só 1,5 dos empregados eram PCDs, quando o mínimo é 5, e nós atingimos isso. Tá. Então, no passado, né, as estatais davam prejuízo de dezenas de bilhões de reais, agora dá lucro. E a Caixa, apesar desse lucro, você botou a taxa de juros lá embaixo. Saiu de 14% ao mês, no cheque especial, para começando de 1,8% ao mês. E há um mês atrás, um mês e pouquinho, nós anunciamos outro exemplo para as santas casas, que nós reduzimos em 80% a taxa de juros. Presidente, quando nós assumimos era de 30% ao ano. Hoje está ao redor de 6% ao ano e são 190 mil leitos. Isso acontecia com o Banco do Brasil, com o BNDES,